Agora, a grande notícia que eu queria trazer, e era algo que esse sim a gente falava aqui no Investidor Matuto e na Trading Center todo santo dia. Relatório aponta que a Terraform Labs pode ter causado o colapso do UST e, com consequência, fundido com a Luna. O colapso do stablecoin UST da blockchain Terra Luna pode ter sido obra de um trabalho interno. É o que aponta o relatório da Upscala Security divulgado nesta terça-feira, dia 14. Ao que parece, a empresa identificou a carteira por trás do ataque que causou o colapso da stablecoin. E, de acordo com o relatório, o endereço é conectado e gerenciado pela própria Terraform Labs. Esse endereço teria realizado a transferência de milhões de UST para exchanges, Binance e Coinbase. Por isso, a empresa pediu que as autoridades investigassem as exchanges também. Sabotagem interna. A primeira parte da investigação da Upscala Security mostra um endereço que teria realizado o ataque contra o UST e o relatório apresenta o endereço como carteira A. Em seguida, a Upscala mostra duas linhas de investigação pertencente ou controlada pela Terraform Labs ou pela própria guarda da Fundação Luna, ou por suas partes relacionadas. A investigação mostrou que várias contas, de alguma forma, estavam envolvidas no ataque. Todas elas eram conectadas entre si, incluindo endereços na Binance e Coinbase. Ao mesmo tempo, os endereços trocaram o UST, o USDC e o USDT entre si. O primeiro ato que desencadeou a queda do UST foi uma remoção de liquidez. Olha aí, remoção de liquidez. Começa a aparecer as verdades, né? Começa a aparecer, o tempo vai passando e as coisas começam a aparecer. Uma das carteiras associadas à Terraform Labs supostamente removeu cerca de 150 milhões de dólares de pools da exchange descentralizada DEX Curve, cortando a liquidez da UST. Pouco tempo depois, a carteira trocou 85 milhões em UST pela stablecoin USDC, da mesma maneira que no primeiro caso, o endereço realizou a operação no mesmo pool da Curve. Em seguida, o controlador da carteira moveu as USDC para o endereço na Coinbase. A Upsala tentou rastrear as operações, mas isso é difícil caso a exchange não revele informações do usuário. Sem a ajuda da Coinbase, os dados da Upsala Security mostram que a carteira transferiu os fundos através da Wormhole, uma ponte que realiza operações entre blockchains. A carteira enviou tokens da rede UST para a rede Ethereum, USDC. Movimentação na Binance. Mas a Binance não foi a única exchange utilizada pelo endereço. A carteira A também enviou o UST para uma conta da Binance. Ué, aqui estava falando que a Binance não foi a única. Devem ter, porque aqui queriam falar Coinbase. Dessa forma, a conta possui um número específico vinculado a um memorando de destino. Essa conta recebia o UST desde o início do ano e até 25 de maio tinha recebido 124 milhões de UST. Engraçado que ninguém fala pouco dinheiro, né? É só muito dinheiro. Grande parte desses fundos veio da carteira A, que pode, de fato, depositou 108 milhões de UST em 7 de maio. Por coincidência, foi nesse dia que a stablecoin começou a perder a sua paridade com o dólar. A carteira A depositou uma quantia de 108 milhões de UST no memorando, apenas em 7 de maio, o dia em que a UST começou a perder a paridade. No total, a carteira realizou 10 transações de entrada por meio do memorando. Essa data coincide com a remoção de 150 milhões de liquidez nas pools da Curve, o que aumenta a possibilidade de que a carteira A e o memorando estejam relacionados com o caso, diz o relatório. O primeiro endereço que transferiu o UST para o memorando foi identificado como uma carteira controlada pela LunkDAO, um dos validadores da Luna. Uma segunda carteira na Binance recebeu mais de 2,6 bilhões de UST até maio. Sócios no desastre? Por fim, o relatório conectou todos os endereços e associou a carteira A e as contas da Coinbase com a Terraform Labs. Os memorandos da Binance também foram vinculados nessa operação, como resultado da análise de vários dados na cadeia sobre o incidente da Terra. Confirmamos que não apenas a carteira A, mas também a carteira conectada a ela era agenciada pela Terraform Labs e empresas relacionadas. É necessário que os reguladores investiguem as exchanges relacionadas, disse a empresa.
Investigação conecta os endereços da UST, mas é importante frisar que o relatório é uma investigação preliminar ou independente. Portanto, ainda não é possível atribuir alguma culpa ou má-fé a nenhuma das partes citadas. Contudo, esta não é a primeira vez que suspeitas recaem sobre a Terraform Labs. No início de junho, conforme noticiou a Criptofácil, a Arcane Research afirmou que a instituição realizou vendas de token Luna antes da quebra da UST. Quando foi falado isso, nós aqui falávamos o seguinte, que para que o UST sobrevivesse com a remoção da liquidez, como ela era algorítmica, ela fazia com que automaticamente ocorresse emissão de tokens Luna. Por isso que nós vimos a quantidade de supply da Luna subir vertiginosamente da casa de milhões para a casa de bilhões ou trilhões, né, de uma forma muito rápida. E isso agora vai ficando cada vez mais claro que realmente a Terraform Labs tem culpa no cartório, que eles estavam falando que seria um ataque externo e tudo mais, alguma coisa ali tá esquisita. É tramóia. Vão ter que explicar muita coisa ainda. O Dohal já teve que explicar algumas coisas para a polícia lá na Coreia do Sul e para os parlamentares da Assembleia dos Deputados lá da Coreia do Sul, e vai ter que explicar muita coisa ainda, porque foi muito esquisita esse projeto, né? Eu falo que assim, não foi o começo da derrocada, né? Mas o início ali de uma grande mudança no mercado, porque nós tínhamos duas criptomoedas, uma stablecoin e uma moeda de projeto, que era a Luna e a outra a UST, no top 10 das exchanges, e elas praticamente sumiram. Se você for no top 10 hoje, vamos rapidinho aqui, ó, vamos pegar o top 10 da CoinGecko, vamos ver as 10 principais moedas. Nós temos Bitcoin, Ethereum, o Tether, o USD Coin, BNB, Binance USD, Cardano, XRP, Solana e encerra com a Polkadot aqui. Então, pessoal, cadê elas? Elas eram aqui top 10. Eram tidas como coisas boas. Tinha um protocolo Anchor que pagava 20% ao ano, né? Ainda paga, né? Mas as coisas ficaram azedas ali. E é por isso que às vezes a gente tem que ter um pé atrás e diversificar.